Simulação de Monte Carlo no Excel. O que vem a ser a simulação de Monte Carlo? A simulação de Monte Carlo é uma estratégia interessante, uma estratégia estatística, onde você aborda e faz a utilização de números aleatórios para tentar simular a realidade de um determinado evento. Tá? E essa técnica é conhecida como simulação de Monte Carlo porque ela foi baseada na tentativa de fazer uma previsão de onde cairia a bolinha das roletas de Monte Carlo, do Cassino de Monte Carlo. Tá? Então isso vem lá de muito tempo atrás, e aí aproveitando a ideia de tentar fazer essa previsão para as roletas, observaram que se você mexer uma bolinha de forma aleatória, onde essa bolinha representa dados, e ela estiver rodando em conjunto com um determinado modelo, você consegue, com uma percentagem de confiança, repetir ou fazer previsão de alguns passos para frente daquilo que você está observando. Tá? No caso do Excel, a gente tem o aleatório. E o que é o aleatório? Então, eu vou passar aqui um videozinho bem interessante, que é demonstrando o que é o aleatório do Excel. Então, aqui você tem um gerador de números aleatórios, que é o aleatório lá, né, normal. Ele gera entre 0 e 1, e para você transformar aquele 0 e 1 aleatório numa coisa mais palpável que possa ser usada para fazer a previsão de algum evento, você deve passar isso por bolinhas, que na verdade essas bolinhas representam uma distribuição de probabilidade. Então, existem aí na estatística vários tipos de geradores de números aleatórios. Ele pega lá um número aleatório e transforma esse número aleatório em uma distribuição de probabilidade. Tá? Então, por exemplo, aqui tem números que são uniformes, mas quando passa através de uma certa distribuição, esses números que era para cair todo mundo como se fosse uma única reta, se transformam na boca de sino, que é a nossa curva conhecida como distribuição normal ou gaussiana. Tá? Essa distribuição normal ou gaussiana é que a gente acopla, então, aos modelos na tentativa de prever o melhor possível o futuro com base nos resultados passados. Tá? Então, com as medidas existentes para a distribuição de probabilidade normal, a gente utiliza então cenários do tipo cenário otimista, cenário pessimista, somando ou subtraindo o desvio padrão. Tá? Então, aqui, o que vem assim então a distribuição de probabilidade normal? Você tem lá a curva boca de sino, que a gente viu. A área central é uma área de confiança, e a área dos cantos, onde está em azul, seria a área de erro. Se eu quiser 95% de confiança, esse erro é dividido por 2. Então, tem 2,5% de erro acima da média, lá na frente, e 2,5% de erro abaixo da média. Tá? Essa área central pode ser de 68%, 95% ou de 99%. Tá? Existe, então, uma formulinha padrão para a gente trabalhar com essa distribuição de probabilidade, que é você pegar a média e subtrair um ou dois de padrão e somar um ou dois de padrão. Tá? Na prática, tem um outro vídeo interessante que jogando, por exemplo, bolinhas. Olha lá. Ele vai jogar bolinhas, tá? Essas bolinhas têm um gerador de número aleatório aqui, e essa conexão do número aleatório é que faz então surgir o que era um aleatório entre 0 e 1, transformar ela numa distribuição de probabilidade que cresce ao redor da média. Então você tem aqui nessa parte um desvio padrão para trás da média e um desvio padrão para frente da média. E quanto mais bolinhas você vai jogando, ou seja, quanto mais números aleatórios você vai gerando, a distribuição vai se formando e vai mostrando para você no histograma de frequência as colunas que mais aparecem, que são sempre em torno da moda, ou seja, moda é o elemento mais frequente, ou da mediana, tá? Ou então da média, que a gente diz que são os elementos centrais da distribuição de probabilidade gaussiana. Tá bom? Então esse é um vídeo na prática mostrando como números aleatórios podem formar uma distribuição de probabilidade normal. Bom, voltando para a nossa videoaula aqui, então, eu tenho nosso objetivo aqui é fazer previsão. Vamos utilizar dados do Ibovespa para mostrar para vocês como que faz previsão utilizando o método de Monte Carlo. Então, se eu baixar os dados da internet, seja do Yahoo, seja de qualquer tipo de site que você tem, coloque sempre
duas colunas, a coluna da data, que não vai servir de nada para a gente, tá? E a coluna do que você está medindo, no caso Ibovespa, ações e assim por diante. A data, vocês nunca usem a data como eixo das abscissas, ou seja, eixo X na linha de tendência. Porque a data, na verdade, ela é formada, é uma máscara apenas. Atrás da data tem uma coisa chamada dia juliano. Tá? E esse dia juliano é um número muito grande, que não tem nada a ver com o que a gente está mexendo no dia a dia aqui. Então é interessante criar uma coluna a mais aqui, onde a gente vai inserir o eixo X. E com esse eixo X, a gente faz então a linha de tendência. Então, como que eu descubro a linha de tendência? Botando a direita em cima do gráfico que você tem, né? Vai lá na linha de tendência, escolhe linear e não esqueça de pedir para ele exibir a equação no gráfico. Então eu vou ter aqui a equação. Para esse exemplo dos meus dados que eu tinha, a equação é 102,18x mais 92.184. Tá? Então, transformando isso daí, eu quero trazer essa equação da reta para uma coluna. Tá? Então eu vou estar formando aqui a coluna de data, a coluna de X, que são os contadores de dia 0, dia 1 e assim por diante, a pontuação real do Ibovespa e a pontuação da minha reta. Mas como é que eu encontrei essa reta? Bom, se eu tenho a equação da reta, basta substituir X pelas células onde está X. Então aqui, ó, a equação da reta, que seria a coluna D, é 102,18x, que no meu caso aqui é o B2, mais 92.194. Tá? Então quando eu arrastar, eu tenho exatamente a coluna da reta. Aí eu faço o gráfico. Eu faço o gráfico dos dois, ou seja, da linha de tendência e do nosso Ibovespa, ou da ação que você esteja trabalhando, tanto faz. E eu quero, então, saber agora qual é a variação, qual é a variabilidade, ou qual é a volatilidade do Ibovespa em torno da linha de tendência. Para eu fazer isso, eu faço a diferença dessas areazinhas aqui, de cada ponto. Como é que eu faço essa diferença? Pego o Ibovespa, ou a sua ação, ou o seu dado real, e subtraio do valor que a reta está prevendo. Tá? Então, em módulo, se eu pegar o Ibovespa mais o valor da equação da reta, eu vou ter então um valor aqui. Arrasta esse valor para baixo, tenho então lá a equação, os valores dos erros que estão sendo cometidos passo a passo. E o importante aqui, para o nosso caso, é exatamente pegar o Ibovespa e fazer o desvio padrão dessas variações. Então, o desvio padrão da variação, que é o que estou chamando de delta aqui, tem a fórmula soma de todos os termos menos a média ao quadrado, dividido por n e extrai a raiz quadrada. Só que você não precisa fazer isso, isso já está pronto no Excel. Se chama, por exemplo, desvipad.p, que é o desvio padrão de uma população. Então, calculando o desvio padrão de delta, eu tenho lá um valor de 6.280 e eu estou pronto então para gerar a simulação de Monte Carlo. O que vem a ser então a simulação de Monte Carlo? É você somar ao seu modelo, que no nosso caso é uma reta, é a tendência do mercado, é a tendência de uma ação, com uma oscilação que não é pontualmente prevista, mas é estatisticamente prevista, através de números aleatórios. Só que você não pode pegar só o aleatório do Excel, porque ele é só o número 0, 1. Você tem que corrigir esse aleatório. Então, como é que você corrige esse aleatório? Você soma ele, se eu quero 2 desvio padrão para dar 95% de confiança, então eu tenho que fazer o seguinte. O aleatório só dá um número entre 0 e 1. E o aleatório entre do Excel só dá um número inteiro. Não interessa para a gente, eu quero a mistura dos dois. Então, a forma de você gerar a mistura dos dois é você pegar no intervalo AB o início do intervalo mais a banda, ou seja, a largura, a distância entre o fim e o início do intervalo, e multiplicar aí sim pelo aleatório do Excel. Quando você faz isso, sempre você vai ter um número real entre o número com casas decimais entre A e B. Como eu quero números entre menos 2 sigmas e 2 sigma, o que eu coloco então? Então, o meu papel de A seria o menos 2 sigma, o meu papel de B seria o 2 sigma. Então, eu tenho aqui 2 sigma que multiplica menos 1 mais 2 vezes aleatório. Por quê? Porque é menos 2 mais distância entre eles. 2 menos menos 2 dá 4, que é o que eu vou colocar aqui. Então, na simulação de Monte Carlo a equação da reta, que está programada na D2, mais, aí aqui,
menos 2 vezes desvio padrão, mais 4 vezes o desvio padrão, vezes o aleatório. Quando eu faço isso, eu arrasto, eu tenho então números aleatórios que vão oscilar em torno do Ibovespa real. Quantas colunas vai fazer? Depende. Em banco, dependendo do modelo muito complexo, você pode fazer 500 colunas, ou seja, 500 simulações de Monte Carlo. No nosso caso, como é uma reta, eu vou fazer aqui para vocês apenas 8. Tá? Então, com 8 simulações, eu tenho um número confiável para o Ibovespa para 95% de confiança. Tá? Então, aqui seria em vermelho o Ibovespa. Preto seria uma das simulações, não peguei todas para não causar um rabisco muito grande. O que eu quero mostrar para vocês é que esses pontos finais de todas as simulações é que interessam para a gente, porque esses pontos é que vão formar o cenário pessimista, ou seja, qual a esperança do Ibovespa ter um valor menor, e o cenário otimista, que é a esperança do Ibovespa ter um valor maior. E esses dois, esse intervalo, ele exatamente forma, à medida que eu vou gerando mais simulações, a distribuição de probabilidade, a distribuição gaussiana. Então, uma vez gerado isso, eu crio cenários. Como que eu vou criar os cenários? Nos últimos 8 pontos, por que últimos 8 pontos? Porque eu tenho 8 simulações. Se fosse 500 simulações, seriam 500 pontos. Então, nos últimos 8 pontos, eu calculo a média e calculo o desvio padrão desses 8 pontos. Por quê? Porque eu quero montar sempre apenas da última parte aqui da simulação. Então, com essa média e esse desvio padrão, eu crio o cenário otimista. Quem seria o cenário otimista? É média mais 2 vezes o desvio padrão que você encontrou desses 8 dados, dividido pela raiz de 8. Quem é o cenário pessimista? É a média menos 2 vezes o desvio padrão desses 8 dados, dividido por raiz de 8. O valor que você encontra é o valor otimista e pessimista. Então, esse é o pessimista, média menos, média mais é o otimista. Em termos de fórmula de Excel, seria isso daqui. Ó. Eu pego essa célula, que tem o valor da média, somo 2 vezes essa célula, que tem o desvio padrão, e divido por raiz de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faço a mesma coisa para o pessimista, só que agora usando o sinal de menos. Então eu tenho valores nesse intervalo que representam 95% de confiança para os dados amostrados. Tá? Ou seja, para um dia posterior, se a gente seguir esse caso, vamos supor, do dia, eu tenha feito lá para um dia, determinado dia. Eu espero que para o dia seguinte o Ibovespa esteja entre 100.459 e 127.629, tá? E aí, se você fizer o gráfico para todos, ó, você vai ter, aqui nesse exemplo eu fiz para 13 simulações, tá bom? E aí você calcula também o cenário otimista e pessimista. Vamos fazer na prática então? Vamos lá no Excel. Não é, parece complicado, mas não é. Então eu vou criar aqui, primeira coisa, nós temos que criar o eixo X. Então eu venho, clico na coluna, botão da direita, inserir. Observe que ficou como formato data. Troca esse formato data porque senão dá errado. Então vocês vão selecionar a coluna inteira e colocar como geral, por exemplo. Tá? Vamos inserir aqui com o botão da direita uma linha. Vou colocar aqui para lembrar que esse aqui é a data, esse aqui é X e esse aqui é o Ibovespa. Tá? Agora vem o marcador de dias, que é o nosso X. 0, 1, 2. Quando eu dou 2 cliques para baixo, ele vai até o fim. Vamos montar então aqui a nossa reta. É aqui que eu quero a equação dela. Então eu vou fazer primeiro o gráfico de dispersão de X por Y, que é o Ibov. Seleciono tudo. Vou lá no nosso inserir. Escolho lá o nosso gráfico de dispersão. Vamos escolher esse daqui. Observe que o gráfico de dispersão vai ficar ruim porque esse vídeo está sendo feito durante a crise do Covid-19, preço do petróleo em baixa. Então, ao invés de selecionar todo ele, o que a gente faz? Vamos parar uns dias antes para a gente mostrar a efetividade da ferramenta quando tudo é normal, tá? Então, eu vou parar, por exemplo, até o dia, vamos por aqui, até o dia 28 de fevereiro, tá? E aí vamos ver como é que ficou o gráfico lá em 28 de fevereiro. Ainda tinha uma queda, vamos deixar ele melhor. Então, vamos puxar aqui até o dia
20, tá? Então é o dia 20. Isso. Aí esse eixo é fácil de arrumar, você dá 2 cliques aqui, tá como zero, troca para o mínimo valor que você tem lá, vamos por 80 mil pontos. Então eu ajeito o nosso gráfico aqui, ficou melhor, né? Com o botão da direita agora, em cima dos pontos do Ibovespa, eu vou adicionar linha de tendência, linear, exibir equação do gráfico, e aí eu tenho a equação, ó. A equação 102,18, 92,184. Então agora eu tenho a equação para o nosso modelo. Eu venho aqui do lado, coloco igual, deixa eu aumentar para ficar melhor no vídeo para vocês verem aqui. Então eu vou vir aqui e colocar igual 102,18 vezes x, quem é o nosso x? B2, mais 92.184 pontos, dou um Enter, clico em 2 pontos, tá bom? Olha, apareceu a equação, que é exatamente essa reta que está aqui. Aí agora, o que eu faço? Eu posso criar o nosso... Vamos criar um gráfico aqui, vamos apagar a linha de tendência do Excel e vamos colocar a nossa para ver se dá igual. Então eu venho aqui para a linha de tendência, no design gráfico, selecionar dados e vamos adicionar a linha de tendência. Adicionar. Quem é o X? O X é o mesmo que está aqui. Quem é o Y? O Y é esse que está aqui. Só que ele está indo até lá embaixo. Na verdade, eu queria até dia 20, tá? Então, aqui no 250, eu não vou até 250, eu vou até a célula 235, que é a célula onde está dia 20 de fevereiro. A mesma coisa eu faço para o eixo X, ó, tá 250, eu vou colocar 235. Tá? Dou OK, ó. Já apareceu a linha laranja, que é a nossa linha, aí já não é mais do Excel, é da reta que a gente transcreveu para a célula que está aqui. Bom, feito isso, o que a gente faz então agora? A gente vai fazer o delta, que é o desvio que eu tinha mostrado para vocês. Quem é o desvio? É a diferença em valor absoluto do que é real do Ibovespa menos o que é a previsão da reta. Tá? Dou 2 cliques também. Eu quero também o desvio padrão, porque é essa oscilação que está interessando para a gente. Quanto está oscilando? Qual a volatilidade? Então eu vou colocar aqui o desvio padrão. E o desvio padrão vai ser igual a desvpad.p de... Aí eu vou selecionar todo o delta, então o desvio padrão de todo o delta, porque é o desvio padrão das diferenças, ou seja, é a volatilidade em torno da reta. Fecho o desvpad.p e pronto. Então eu tenho aqui agora o nosso desvio padrão. Estou pronto agora para fazer a simulação de Monte Carlo. Tá? Então eu vou chamar de SM1 a simulação de Monte Carlo 1. Como é que vai ser a simulação de Monte Carlo 1? Então, igual, vamos lembrar da equação lá, né? Eu tenho a reta pronta. Então eu vou colocar aqui igual a célula onde está a equação da reta, que é a célula D2. Não trave ela, porque na de baixo eu quero que mude. Então, mais... Agora vem o nosso gerador de números aleatório entre menos 2 sigma e mais 2 sigma. Então, mais... Aí eu vou colocar aqui menos 2 vezes a célula onde está o desvio padrão. E aí, use o F4 para travar, porque ele não pode se mexer. O desvio padrão está preso nessa célula aí. Se ele ficar livre, ele vai virar zero no futuro. Então, mais 4 vezes... desculpa, é menos 2, isso, mais 4 vezes... O desvio padrão, trava de novo ele, vezes agora a função aleatória do Excel. O aleatório que vai entre 0 e 1. Tá? Fechamos com 2 parênteses. E aqui eu tenho o valor. Agora aqui eu vou arrastá-lo até o último dado. Tá? Bom, esse aqui é o número aleatório. Beleza. É a nossa simulação de Monte Carlo. Para a gente ver esse gráfico, é interessante, vamos supor, se ele
Vai deixar, acho que ele deixa. Vou puxar ao invés da reta, vou colocar já direto na simulação aqui, ó. Olha lá. Temos aqui a nossa primeira simulação de Monte Carlo, tá? Valores oscilando em torno da reta. Se você quiser ver vários, ó, à medida que você vai dando F9, ele vai gerando outros padrões, outros números aleatórios. Você faz isso, por exemplo, como está lá no slide, para 8 colunas. Vamos fazer para a segunda para vocês verem como é que faz. Então, simulação de Monte Carlo 2. Quem vai ser a simulação de Monte Carlo 2? Vai ser a mesma equação que você tinha para a simulação de Monte Carlo 1, porém, cuidado que na hora de arrastar vai dar errado aqui, ó. Eu vou arrastar esse número, essa equação está errada, porque não é E2. Quando eu arrasto, como eu não travei, eu não quero travar porque eu quero puxar para baixo, ele veio para E2 que é delta. Não, a E2 tem que ser a D2 também, como na outra equação. Então aqui vai ser D2, aqui está tudo preso, está certo, está beleza, tá? Então eu dou um Enter e dou 2 cliques. Se você quiser encher o gráfico, encher a simulação de Monte Carlo com vários gráficos, pode fazer. Então aqui só vou colocar um título de Ibovespa, né? Então, Ibovespa. E eu quero incluir mais uma simulação de Monte Carlo aqui. Então eu venho para a parte do design do gráfico, selecionar dados, vamos adicionar uma série nova. O valor X é o mesmo que está aqui, é o nosso X original. Tá? Valor, só que eu não quero ir, bom, como eu já fui até 250, deixa até 250 também. E eu quero o Y agora, nosso SM2, nosso Monte Carlo 2. Isso, gerei até lá embaixo. Tá? Dou OK, OK. Vamos ver como é que ficou lá. Olha lá, tem em cinza já é a segunda simulação. Então se eu for dando aqui F9, ó, eles vão mudando o tempo todo. Tá? Como laranja eu não fui até o fim, e esse eu fui, então eu vou ser coerente com esse gráfico, não. Esse está indo até o fim, mas o laranja está parando em 235. Então vamos até o outro que foi até o dia 20, que é aqui, e vou puxar esse daqui até o dia 20. Tá, para ficar coerente com o gráfico anterior. Tá, agora sim, ó, tá vendo? Então, ó, F9, ó. Só que não me interessa esse passado, me interessa os últimos pontos da previsão que tem aqui. Então, eu não vou fazer as 8 colunas, porque é tudo igual, vocês façam como treinamento aí. E aí aqui, o interessa esses pontos que vocês vão pegar para cá. Tá? Então, nesses pontos que vocês vão pegar, a ideia é calcular a média. Aqui o desvio padrão, mas desvio padrão de quem? Apenas dos últimos pontos. Tá? Então, quem seria aqui? Média. Então, igual, função média normal do Excel, dos últimos pontos. Minto. Não pode ser 250, né? Porque a gente fez até o dia 20. Tá? Então, aqui foi o nosso ponto que a gente parou de fazer os valores que a gente tinha como passado. Tá? Se eu quiser, ao invés de passado, olhar para o futuro, aí eu posso arrastar para cá, mas esse daqui eu não estaria prevendo nada. O interessante é você prever, por exemplo, o que aconteceria no dia 21. Qual seria o valor de Ibovespa no dia 21? E assim por diante. Então eu venho para a média, calculo aqui a média dos dois últimos pontos, então vai ser igual média desses dois últimos pontos, que no caso do exemplo anterior era 8, tá? Igual, aqui vai ser o 10ipad.p, tá? De quem? Dos 8.500, no meu caso aqui só apenas 2. Monto então meu cenário otimista, que é a média mais 2 vezes o desvio padrão dividido por raiz de pontos. Eu tenho só 2 pontos aqui. Vocês, se forem fazer em casa, forem fazer no seu computador, vocês vão ter vários. N, 8, 10, 50, 500, tá? Bom, aí eu venho para a parte aqui, faço o pessimista. Quem vai ser o nosso cenário pessimista? Nosso cenário pessimista é exatamente a média. Então eu venho para cá, vai ser igual média menos 2 vezes
de I padrão dividido por raiz de 8 pontos. Tá? Essas fórmulas, só para lembrar então, onde elas estão? Elas estão aqui. Ó. Tá? Média mais 2, média menos 2. Ok? Feito isso, eu tenho uma previsão. Então a minha previsão é que o Ibovespa, no dia 21, eu fiz até a simulação até o dia 20, mas o Ibovespa no dia 21 deveria estar entre 112.350 e 114 mil. Olha lá quanto deu o Ibovespa. 113 mil. Tá? Então ficou exatamente no meio da nossa previsão. Se você quiser usar para frente, poderia, mas aí começa a dispersar. Então o que o pessoal faz normalmente? Cada dia pega um dado novo e faz mais simulações e cria novos cenários para fazer as previsões pessimistas e as previsões otimistas, e aí dizer para a pessoa que está querendo saber, querendo comprar um determinado ativo, um determinado produto, o que se espera para o dia seguinte. Tá? Então esse daqui seria exatamente uma aplicação bem interessante para a parte de mercado financeiro, mas como vocês viram, coluna de dados pode ser qualquer coisa, pode ser dados biológicos, pode ser dados de computação, pode ser dados do que se desejar, porque a simulação de Monte Carlo tem milhões de aplicações, não apenas essa que eu estou fazendo aqui nesse vídeo aqui, tá bom? Bom, observem lá o slide passado e refaçam as simulações para vocês terem isso na prática e ver como é que se resolve problemas reais, tá bom? Até mais!